Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Tamara Passos, do Clínicas de Valor, e eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área da biomedicina estética, é fundadora da Sagitá, a primeira clínica de biomedicina estética de Porto Alegre. Tem mais de 5.000 alunos, formou diversos profissionais que a gente conhece aí no mercado, ainda dá aulas em pós-graduação, cursos particulares. É a doutora Natália Barcelos. Seja muito bem-vinda! Obrigada, prazer em estar aqui participando do meu primeiro podcast da vida, que nem eu digo, Que que seja o honra! primeiro de muitos. Natália, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes que você, topou participar do quadro de hoje. E para a gente iniciar, gostaria que você contasse por que, você escolheu a biomedicina lá atrás, para você poder contar um pouco para nós. Claro. Então vamos lá, né, meninas? Eu sempre digo que, na verdade, eu não escolhi a biomedicina estética. A biomedicina estética me escolheu, né? Porque quando eu entrei na biomedicina no ano de 2005, a biomedicina estética, na verdade, ela nem existia, né? E eu entrei porque eu queria muito trabalhar com genética e reprodução humana. E aí, o que aconteceu, na verdade? No meio disso tudo, eu trabalhava no Clínicas, eu era estagiária lá no Hospital de Clínicas, trabalhando com genética, e aí eu conheci um rapaz, na verdade, que foi também um dos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, que é o Dr. Tiago Fontanive. O Tiago era meu colega de mestrado, e aí, na época, ele olhou para mim e disse, Nath, tu tem uma cara de trabalhar nessa habilitação nova que tá entrando aí, que é a biomedicina estética, o que tu acha? E eu pensei, nossa, uma habilitação nova, né? Eu nem tinha imaginado isso. E aí foi quando deu aquele boom, né? E aí foi no ano de 2010 eu decidi realmente começar, iniciar os cursos para me dedicar a essa área nova. Coisa que ainda não tinha aqui em Porto Alegre. Então, a gente acabou fazendo toda a nossa formação na cidade de São Paulo. Era uma coisa muito, muito nova mesmo ainda, porque tudo isso se deu início no ano de 2010, né? E aí eu me formei no ano de 2009 e aí em 2010, então, a gente foi para São Paulo, fizemos todas as funções e aí voltamos, né, como os primeiros biomédicos estetas aqui do Rio Grande do Sul. Então, foi assim, a biomedicina estética que me escolheu. Legal. Isso é muito bacana, hein? Eu Sim. ia comentar isso. Eu acho que ela começou na área da biomedicina, ela trouxe a biomedicina na parte estética aqui para Porto Alegre, quando não tinham formações aqui, né? Teve que buscar Não, não. formação fora. Você Não que fez em tinha São formações. Paulo, foram nos Estados Unidos, na Isso aí. Europa, né? Enfim. Isso aí. Nath, o que tu acha, além de tudo isso, que eu vejo que tu é uma pessoa que tu busca muito conhecimento desde sempre, o que tu acha que fez você se tornar uma referência, assim, Tata, inclusive por tu ter esse número tão grande de alunos, assim? Sim. Eu tenho uma visão disso, depois eu vou trazer, mas o que tu sente, assim, dessa O parte? que eu vejo, né, Diva? Na verdade, assim, eu acho que pelo fato de eu ter entrado e não ter tido um mentor, né? Porque aquilo que a gente sempre fala, assim, a gente sempre se espelha em alguém. Mas, na verdade, naquela época eu não tinha um espelho, porque não existia nenhum biomédico esteta, Claro. né? Então, assim, eu não tinha ninguém que me ensinasse, que pudesse me mostrar o melhor caminho daquilo que eu estava fazendo, né? E aí veio a ideia de eu preciso ser uma boa profissional para poder ensinar as pessoas aquilo que eu nunca tive. E aí eu já queria muito essa área de docência, na verdade, era algo que eu sempre almejei. E aí eu pensei, então agora eu vou seguir nisso, vou estudar, vou fazer cursos para que eu seja uma mentora, para que eu consiga repassar tudo isso, né? Porque aquilo que eu falo hoje, inclusive nas minhas aulas, assim, o que eu mais queria naquele momento era ter alguém do meu lado e dizer assim, tu tá fazendo certo, e se tu não fizer, eu tô aqui do teu lado. Porque eu acho que o mais difícil de tu começar algo é não ter uma experiência e ter medo daquilo que possa vir, porque tu não sabe o que tu vai fazer. E eu acho que o fato de eu ter iniciado essa questão de mentorias, de ter tido um currículo muito bom, é que eu queria que as pessoas tivessem o que eu não tive. Essa é, eu acho que é a principal questão, assim. Nath, isso que tu trouxe é bem importante, porque a gente tem sentido um movimento, depois tu me corrige se eu estiver errada, principalmente dentro da biomedicina estética, mas na estética como um todo, de profissionais estarem voltando um passo agora. A gente teve um Sim. movimento muito grande eu vou falar a palavra mesmo, de futilidade dentro do mercado. Concordo. E então, que a gente teve, hoje em dia, a gente tem que fazer um movimento muito de posicionamento com os profissionais de novo, sobre a profundidade técnica, sobre o procedimento, sobre o conhecimento, porque os pacientes começaram a retroceder com receio, porque a profissão ela popularizou
tanto, mas isso também trouxe um lado negativo. A gente sabe, muita intercorrência, muitos profissionais despreparados, né? Porém, profissionais que nem você se mantiveram muito bem. Você e a Sagitar, vocês continuaram. E eu vejo muito isso no teu posicionamento. Eu sinto muito essa diferença do preocupação com o paciente de fato, preocupação com a formação dos alunos de fato, que ele vai sair dali, tanto o paciente ou o teu aluno, entendendo sobre aquilo ali de fato. E não só vendendo, porque a gente teve um movimento que eu considero negativo, na minha área também de marketing tem, que é o movimento só do luxo exacerbado. A gente conversou, né, sobre muito, isso. Muito. Às vezes, alguns pacientes escolhendo o profissional porque ele dirige um carro de luxo, porque tem tal bolsa de luxo. Eu amo bolsas, tá, gente? Mas não escolham profissionais por isso, eu sempre falo. Total. E sim pelos resultados, pelo posicionamento, pela preocupação de fato que ele vai ter contigo, né? E eu vejo que tu te posiciona muito assim. Tu sente que isso fez diferença também, né, nesse período? Total. Eu concordo plenamente, assim. Uma coisa que eu sempre digo, né, que inclusive a gente tinha conversado muito em relação a isso, assim, do que eu vejo a biomedicina estética quando eu comecei para hoje, né, que são basicamente exatos 16 anos, né? Porque a biomedicina, ela começou realmente a estética em 2010, né? Então, eu realmente tô lá desde o início. Eu vejo que antes a gente queria estar no mercado e ser reconhecido ali. Por quê? Porque não existia odontoestética, não existia farmácia estética, enfermagem. Na verdade, a gente batia de frente zero total com médicos, né, dermatologistas e cirurgiões plásticos, e eu me lembro que eu queria muito não ser igual a eles, mas ter um posicionamento muito parecido com eles, né? E aí veio essa questão que eu te disse de estudar e tentar... E a referência, né? Exatamente, a minha referência eram eles, né? E o que eu percebo, assim, acho que ali por 2015, 16, falando em anos, né, eu acho que a biomedicina estética, ela deu uma virada de chave muito grande. Por quê? Porque teve um crescimento muito grande em relação aos procedimentos, né. Antigamente as pessoas procuravam para fazer peelings, aplicações de toxina botulínica, mas veio a era da harmonização facial. Quando entrou essa era da harmonização facial, entrou uma coisa que eu digo que foi feio, na verdade, para mim, olhando a estética, que as pessoas pensavam muito no ganho e não pensavam no paciente. Eles queriam aquele retorno financeiro, Isso, né? E aí surgiu o que eu comentei, o medo dos pacientes. A gente olhava as pessoas, o pessoal começou a usar o termo desarmonização facial. Exatamente. Porque pessoas faziam qualquer coisa só para vender mais 1 ml, falando ali nos teus termos. Mas verdade, isso gerou um pavor, né, nos pacientes. Exatamente, porque as pessoas visavam, e hoje elas ainda visam isso, a questão financeira, né? Só que aquilo que eu sempre digo, é óbvio, não vou ser hipócrita de dizer que eu não quero dinheiro, eu trabalho para isso, é o meu ganha-pão, mas eu acho que antes do dinheiro vem os meus valores e o que eu penso sobre aquilo ali. Eu vou vender com certeza, mas eu vou vender o que ela precisa, né? O que ela necessita para ela, assim. Com responsabilidade. Exatamente. Né? E uma coisa ainda que tu falou, né, Tamara, que eu acho que isso é o primordial, assim, usando até um exemplo, que é que nem eu falo muito em aula sobre exemplos, né? O que eu vejo hoje, assim, as pessoas, elas querem chegar no caminho num curto período de tempo. Então, o que eu percebo? Assim, se hoje eu querer ir lá para o Japão, eu não consigo pegar um voo de Porto Alegre para o Japão. Eu preciso fazer uma escala no meio do caminho, quem sabe até 2 ou 3. Hoje, as pessoas, elas não entram na biomedicina porque elas querem a biomedicina. Elas entram na biomedicina porque elas querem estética num curto período de tempo. E elas não deixam com que as coisas ocorram, que nem aquilo que eu digo. E sempre quando as pessoas, elas me apresentam, essa é a Natália, ela é biomédica esteta, eu sempre digo, eu não sou biomédica esteta, eu sou biomédica. Porque a minha formação, né, a minha habilitação é a biomedicina. A biomedicina estética, ela é um anexo na minha vida, né? E eu acho que hoje, a grande maioria dos alunos, dos profissionais, eles estão fazendo esse caminho mais curto. Só que esse caminho mais curto, muitas vezes, ele não traz um conhecimento. O conhecimento, ele vem de acordo com a nossa experiência, com os nossos anos. É aquilo que eu digo, a Natália de 2010 é uma Natália completamente diferente de hoje, né? Eu sei muito mais, e aquilo que eu digo, assim, a ignorância, ela é muito boa. Por quê? Porque a ignorância, ela não nos dá medo, né? E eu sempre digo isso para os meus alunos, assim, hoje com o meu conhecimento, eu tenho muito mais medo de fazer coisas que lá atrás eu não fazia.
E eu acho que as pessoas elas não conseguem alcançar isso, né? E isso é uma coisa que me traz muito medo, porque é o meu nome que está por trás muitas vezes, sabe? E eu acho que a mentalidade deveria mudar e a sensação que eu tenho é que ela tá andando para trás, ela não tá indo para frente. Assim, o boom da estética veio ali naquele ano de 2015, 2016, muita coisa aconteceu ali no meio do caminho. Eu pensei que as pessoas teriam mais maturidade e eu vou te dizer que hoje eu acho que elas têm mais imaturidade. Assim, eu olhando para trás, eu vejo muito isso, assim, sabe? E aquilo que tu comentou também, né, Tamara, falando sobre isso, e eu acho que para todos os tipos de profissões, assim, eu não preciso ir numa rede social e postar a foto da marca do meu carro, a chave do apartamento que eu comprei, ou a bolsa cara que eu tenho. Eu acho que os meus valores são além disso tudo. Eu posso ter isso, sem mostrar para as pessoas que eu tenho isso. Até porque, ao meu ver, né, eu acho muito feio o paciente estar ali vendo isso. Eu penso isso também. Tem esse movimento no meu mercado também do marketing, eu acho que é até pior. Pior, com certeza. E eu pensei, eu gosto também, eu amo bolsa, eu tô fazendo a minha pequena coleção a muito custo. Mas eu não quero que um cliente me procure por conta disso. Não, concordo. Não tem nada a ver Nada uma a ver, coisa com a nada outra. a ver. E tu escolher um profissional por conta do status financeiro, que às vezes nem veio de acordo com a Não profissão, veio, eu acho meio exatamente. preocupante. E acontece muito, porque tem Muito. pessoas que já têm um status financeiro, digamos assim, bom quando Consolidado. iniciam na Concordo. carreira. A gente tem uma clínica aqui bem grande de Porto Alegre que já iniciou assim. Não foi construído ao longo dos pacientes. Acho que não tem problema nenhum você querer também, às vezes, postar uma conquista, tá tudo certo. Mas eu acho perigoso é tu atrair o paciente ou o cliente Através com daquilo, isso, né? porque daí se torna muito superficial. E isso no meu mercado, no teu, acho que daí ainda é pior. Muito, Porque eu acho que o muito. paciente, ele precisa de fato entender. E aí a gente atende bastante, né, clínicas, profissionais, e a gente tenta sempre fazer esse movimento de conscientização, né? Claro. Falar, tá, claro, a gente pode fazer um anúncio, uma coisa para vender um procedimento, tá tudo certo. Mas a gente tá tentando trazer de novo aquele Os movimento valores. dos valores, da importância, da seriedade, da importância, às vezes tu sabe disso, de uma consulta presencial antes de tu vender um procedimento. Total. Porque eu posso botar ali, agora tá bem em alta, eu sei que tu já faz há muitos anos, aí há mais de década, o CO2, e agora tá muito em alta de novo. Mas não é pra todo mundo. Não, com Entende? certeza. Então, assim, Com certeza. a gente nas estéticas, a gente tenta fazer esse movimento. Não, mas vamos trazer de novo o movimento da pessoa fazer uma consulta primeiro. Exatamente. E aquilo não tem problema nenhum. Todo mundo quer vender E o na seu verdade, serviço. né, Tamara, uma coisa que eu vejo, assim, não só falando da minha profissão, né, eu acho, assim, hoje pensando em como tá o mundo 2026, eu acho que os valores de todas as pessoas, elas estão diferentes, né, porque hoje tu não vai escolher um cardiologista pelo currículo e por tudo que ele tem, tu vai escolher ele para uma rede social. Isso não faz sentido, né? Às vezes eu penso assim, o meu marido trabalha com o Dr. Fernando Lucchesi, que é o melhor cardiologista aqui de Porto Alegre, super renomado, e ele não tem um Instagram, tu entende? E é isso que às vezes eu penso, assim, até como mãe, às vezes eu penso, tá, e como é que vai ser o futuro? Quem são os médicos que vão atender minha filha? Exato. Quem são os arquitetos que vão construir o prédio que a minha filha vai estar ali? Então, eu acho que isso tudo está se tornando uma coisa completamente diferente do que era uns anos atrás, né? Aquela história que eu sempre conto, que é verdade, eu acho até que eu cheguei a comentar isso contigo, que eu falo muito nas minhas aulas, né? Quando eu entrei na biomedicina em 2005, eu tinha 16 anos de idade, eu era super menina, porque eu sou adiantada, né, eu faço aniversário em janeiro, então eu acabei me formando muito cedo, e aí eu me lembro que quando eu cheguei ali na sala de aula, na época nem existia slide, né, era lâminas, aquelas lâminas, e aí eu me lembro que quando eu cheguei e eu olhava os currículos dos meus professores, eu pensava assim, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem pós-doc, ele estudou, ele tem não sei quantos artigos publicados. E às vezes eu olhava e eram pessoas muito jovens e eu pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Será que um dia eu vou ter um currículo desse? Era algo muito surreal para mim, sabe? Era algo muito distante, porque eu era uma menina, eu recém tinha 16 anos. E hoje eu digo, e não tô falando isso para me achar ou para querer diminuir as pessoas, não é isso. Mas hoje eu tenho um currículo muito melhor do que aquelas pessoas que eu almejava ser. E eu acho que esses são os valores que as pessoas perderam, né? As pessoas, elas não almejam aquele profissional pelo currículo, pelo que ele é. As pessoas almejam ser aquela pessoa pelo que ela tem. E eu acho que isso não é um valor legal, né? Eu acho que em algum momento
vai dar alguma coisa ruim, sabe? Já tem dado, né? A gente vê Já muita tem coisa. dado, E sabe o que eu exatamente. penso, assim? Você dá aula em pós, tudo, acho que fica até um recado, assim, pra Pra quem todas tá as áreas, começando. mas principalmente é assim, escolhe um profissional para fazer teu procedimento, ou alguém para te dar aula, que tenha tido resultados de fato com aquilo. Você tem resultados com a Exatamente. biomedicina, Isso aí. com a área Isso aí. estética. Isso aí. E não vendendo que entende? Não. Que acontece Tanto muito que eu esse sempre movimento. digo, tudo que eu tenho hoje, todas as minhas Isso. construções, assim, pessoais e profissionais que eu tenho da minha vida, veio através da biomedicina estética. Eu não vou negar isso. Mas veio pela minha essência, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu sou. E foi uma etapa de cada vez. Exato. Tanto que eu, né, numa das coisas que tu me mandaste ali, né, que a gente ia conversar, e eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Existe uma diferença entre o que eu acho que eu sou, Natália, o lado pessoal e profissional. Como é que tu te vê? Eu digo que muita coisa da minha vida profissional, ela é muito mais voltada para mim pessoal. O meu título, por exemplo, de doutora, ele é muito mais pessoal do que profissional. Porque hoje, profissionalmente, eu ter esse título não me traz um retorno financeiro bom. Inclusive, me traz um retorno financeiro pior ainda, porque as pessoas não querem me pagar a hora, porque o meu currículo é muito bom. E aí, às vezes, eu penso, meu Deus, se eu pensasse na Natália de 20 anos atrás nisso, eu jamais faria, tu entende? E eu fiz por algo pessoal meu, porque eu queria ser melhor do que aqueles mestres que me deram aula. Eu queria olhar para o meu currículo e dizer, eu sou foda. Sabe? Coisas que eu vejo que hoje essa geração, ela não quer isso. Ela quer o dinheiro, o retorno. Isso, E tá tudo bem, porque aquilo que eu digo, o não, retorno... todo mundo precisa todo do mundo retorno precisa e tá financeiro, tudo claro. certo. Mas eu sempre penso que o retorno financeiro, ele vem muito com o teu retorno pessoal E é uma também. consequência ali E do é que tu uma tá consequência. construindo. Aí o que eu vejo, às vezes, na área da biomedicina estética, o pessoal se forma e busca curso ou uma especialização, e aí tu vê, não com um profissional que teve resultados pelo trabalho exercido naquela área, mas sim pelo resultado que ele tá dizendo que tem, mas vendendo os cursos. Exatamente. E pra mim o que é mais perigoso em qualquer mercado é isso, é você buscar se especializar no meu também, tá? Exatamente. Com alguém que enriqueceu ou tem resultado, vendendo um curso sobre aquilo, mas não fazendo aquilo Não de fato. fazendo aquilo. Isso pra mim é o mais preocupante. É. E eu acho que, inclusive, os pacientes, na hora de buscar um profissional também, ou clientes, tem que buscar quem tem um resultado dentro da área e não vendendo um curso sobre aquilo dali que às vezes não tem vivência. A gente sabe, todo mundo pode dar um curso, tá tudo certo. Você aprendeu, você estudou para aquilo, ok. Mas eu acho que principalmente o pessoal que tá começando, aí depois tu pode vir falar um pouquinho mais sobre as tuas aulas, os teus cursos, acho que seria super bacana buscar isso, profissionais que tenham essa vivência de fato, porque na hora que eles saírem da sala de aula e forem atender um paciente sozinho, isso vai fazer muita diferença. E eu vou dizer pra vocês assim, ó, que na parte comercial, né, como eu tô mais ligada nessa parte comercial, assim, de 10 clientes, 4 perguntam qual é o profissional, qual é o currículo dele. Hoje a gente vê muito isso. Graças a Deus estão voltando muito, tá voltando. Coisas que realmente não jamais tinha, né? E eu acho que vocês falaram uma coisa assim que é assim o primordial, né? Que é o quê? Antigamente, qualquer coisa que a gente tinha na nossa vida do lado, hoje é o LinkedIn, né? Que na verdade eu mal tenho, porque eu já tenho a minha própria clínica, não preciso me vender ali, que nem eu digo, a forma do meu currículo, mas para nós na área da saúde, o que valia muito e hoje talvez ainda esteja valendo é o Lattes. Então, assim, tu ter um Lattes, na verdade, com 10, 15 páginas, era o suprassumo do momento. E hoje, o que eu vejo? É o link da bio. Né? E aí aquilo que às vezes eu vejo assim, a pessoa bota no link da bio o que ela gostaria de ser, mas não o que ela é, né? Eu já peguei ali algumas profissionais escrevendo coisas que muitas vezes eu penso assim, não, tu não tem, às vezes nomes de pós-graduações que nem existem, sabe? E aí às vezes eu penso assim, e eu me sinto muito mal em relação a isso, porque se as pessoas soubessem o quão difícil é tu ter esses títulos, elas pensariam 2 vezes antes de colocar ali. Porque eu sempre digo, assim, um título de mestre, um título de doutor, ele vai muito além do que tu só colocar um DR no nome, sabe? São 4, na verdade são 6 anos de estudo a mais, porque são 2 de mestrado, 4 ali de doutorado, onde tu faz um mega projeto, onde tu passa, assim, por uma maturidade, digamos assim, muito grande, e as pessoas, elas não se dão conta disso, assim, do quanto isso te muda, na verdade, pessoal, né? Não só o lado profissional, porque é aquilo que eu falei pra vocês, hoje
hoje, profissionalmente, o meu título de doutora não me traz nada. Não me traz o meu ego. Aquilo que eu sempre falo, é o meu ego, né? Porque hoje as universidades não pagam mais pelo meu título de doutor. Inclusive, aquilo que eu comentei, eu sou cara, né? É muito mais fácil pegar alguém que está se formando agora e aí vem a inversão de valores, né? Por quê? Porque eu tive aula com grandes mestres e doutores na área. Hoje, as pessoas se formam e elas já começam a dar aula. Exato. E aí tu para e pensa assim, como que tu vai ensinar algo que tu tá recém aprendendo? Que tu não teve ainda uma vivência Tu não sólida o teve uma suficiente pra ter um vivência. problema, porque os problemas acontecem na área da estética. Tá? Tu tem que Exatamente. saber como resolver isso acontecer. Exatamente. Como é que E eu vai não ensinar um digo aluno? até, Tamara, em relação só à estética, vou citar um exemplo pra ti. Na verdade, assim, eu sou biomédica, né, de formação, e eu tenho habilitação em análises clínicas, análises bromatológicas, genética, né, que foi algo que eu fiz. O meu doutorado é em genética, farmacologia, enfim. E o que acontece, assim, ó, hoje eu não sei se eu teria um preparo, por exemplo, para dar uma aula de microbiologia, por exemplo. E, na verdade, eu poderia, porque no meu currículo tem a microbiologia. Só que vai muito do que eu quero. Como é que eu vou passar algo para um aluno que está recém começando, que eu não tenho vivência, que eu não sei. Então, assim, eu não sei quais são os valores que estão perdidos. Se é a universidade, se é o profissional que aceita aquilo ali, ou se é o aluno que sabe, mas também não pode fazer nada, porque ele quer terminar aquilo ali logo, né? Então, é aquilo que eu digo, as pessoas querem encurtar a um caminho que é muito longo. E isso me deixa muito preocupada, assim, não só falando aquilo que eu disse pra vocês, da biomedicina, tô falando do geral. No geral, porque está tudo todo assim. o mercado tá assim. Todo o mercado. E aí eu vou fazer uma propaganda pra ti muito bacana. Nós temos uma amiga em comum, que inclusive é a Natália também, tua xará, que eu acho que ela foi uma das suas últimas estagiárias, Sim, né? a minha pupilazinha. E aí eu sinto, daí eu comecei a acompanhar outras pessoas que passaram por ti também antes do podcast pra conseguir analisar isso e falar a verdade sempre. Que eu percebi que a Natália, vou elogiar também, ela tá fazendo um movimento muito bacana na rede social dela. Ela abriu o perfil dela, mas ela não se posicionou como, meu Deus, eu sou uma super especialista. Ela já tá formada, ela foi tua estagiária, tudo. Mas ela tá contando todo o processo dela, tá? Da faculdade, das pós, de cada curso que ela faz. E tá ficando tão bacana. Porque e eu é falo, um passo de cada vez. porque né? é a verdade. E aí eu acho super... Ela mostra, eu estou aprendendo, ó. Isso agora eu já aprendi. Agora, esses dias ela postou do microagulhamento e tudo. Vou deixar um elogio aqui pra ela também. Porque ali a gente já vê, olha a responsabilidade profissional. Claro. Ela poderia já estar fazendo, ela se formou, terminou. Ok, tá tudo certo. E ela tá cada vez buscando mais e mais. Toda hora ela posta um curso e mostra. E eu vou te dizer que eu, ao meu ver, a visão da ID Marketing, eu tô amando o perfil dela. Esses dias ela postou lá dos microagulhamentos e eu já tava querendo marcar com ela já. Exatamente. E isso que as pessoas têm que entender, não tem nenhum problema você postar o processo todo, bem pelo contrário. Porque hoje, de novo, a gente voltou, a gente trabalha muito ativamente dentro dos consultórios e clínicas na área comercial. O paciente com tanto problema que deu, você tentou isso de novo, tá? Não é mais você postar aí uma promoção, aquilo, não. Então, Nath, pra gente ir pro nosso encerramento, o que tu daria de conselho pro pessoal que tá indo pra área? Porque a gente sabe que hoje agora a biomedicina estética é uma das áreas mais procuradas que tem, tá? As faculdades estão lotadas, o pessoal indo pra biomedicina já pra estética mesmo, tá? Isso não é mais, uma coisa não é mais que o eu teu ia caso, comentar. que você se depois foi pra estética. O que você deixaria de conselho, e você como professora de pós, cursos particulares, o que essas pessoas deveriam, assim, buscar, no geral? Eu digo, né, para todo mundo que aquilo que eu comecei falando para vocês, né, antes de eu ser biomédica esteta, eu sou biomédica. E eu acho que as etapas, elas não podem e não devem ser puladas, né? Cada coisa é no seu tempo. É a mesma coisa que às vezes eu digo, né, para uma aluna que está começando. Por quê? Porque às vezes o aluno, ele entra no primeiro semestre, ou seja, não viu nada ainda, e aí ela já coloca ali no link da bio dela que ela é tudo, inclusive ela já quer fazer curso de toxina botulínica. Mas como que ela vai fazer curso de toxina botulínica se ela entrou no primeiro semestre? Não pode, é a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Vocês se consultariam com um médico que não está formado ainda, que está no 5º semestre? Vocês não fariam isso, a gente sabe disso. Então, o que eu digo, assim, ó, paciência. Né? Eu acho que cada coisa é no seu tempo. A biomedicina estética hoje, ela é, eu digo assim, um mini pilar da biomedicina. A biomedicina, na verdade, as pessoas nem sabem disso, mas a biomedicina, ela tem mais de 35 habilitações, né? A gente pode, exatamente, a gente pode trabalhar em várias áreas e várias áreas maravilhosas que as pessoas, às vezes, nem alcançam o que a gente pode fazer, né? Ela é uma profissão muito bonita, ela é, a gente lida, na verdade, com vários tipos de coisas,
Mas eu acho que as pessoas, elas têm que entrar por amor e porque elas querem aquilo ali e não pelo dinheiro, né? Aquilo que eu falei, o dinheiro, ele vem quando tu faz com amor, o dinheiro vai vir, não importa na área. E eu acho que as pessoas estão fazendo um movimento contrário, as pessoas estão entrando na biomedicina estética antes de entrar na biomedicina. E eu acho que isso não pode acontecer. Porque, e inclusive, né, até falando sobre isso, até porque a biomedicina, ela tá passando por um limbo muito grande, né? Então, assim, a gente tá, né, não sei se algumas pessoas sabem disso, eu acho que a gente, assim, que é do passado, deve comentar isso, falar muito sobre isso, né? Que a gente não tem uma lei, a gente tem uma normativa que hoje nos permite trabalhar, mas eu não tenho uma lei. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo é para tentar concretizar a nossa profissão. E as pessoas estão terminando com esses pilares no meio do caminho. E prejudica, né, a profissão. Prejudica, porque total, a gente vê, eu vejo total. assim, o pessoal mais sério, assim, que nem você, e o pessoal que já tem uma vivência maior, usando a biomedicina com muita responsabilidade para garantir esses direitos que vocês lutaram muito por eles, né? Porque as pessoas, elas não têm noção, né, Tamara? E aquilo que eu digo, eu já fiquei sem trabalhar 4 meses no ano de 2014 pela lei do ato médico. Exato. Que foi completamente diferente do que existe agora. Então, assim, tudo que a gente construiu hoje, eu tenho uma sensação como se estivesse sendo rasgado e jogado no lixo. E as pessoas que entraram hoje, elas não têm noção do que foi feito lá atrás pra gente ser o que a gente é hoje, né? Acho que as pessoas, elas não conseguem alcançar isso. Então, assim, a dica que eu dou é, se vocês querem, se vocês amam e vocês almejam ser futuros ou futuras biomédicas estetas, é um passo de cada vez. As coisas, elas chegam, eu sou a maior prova disso, né? Porque eu não tinha ninguém para me ensinar, eu comecei do zero. E que nem tu mesma disse, assim, eu tô basicamente há 15 anos na área, né? E olha tudo que eu tenho e que eu construí. As pessoas não valorizam isso, porque a gente sempre quer mais. E eu vou dizer, hoje, se tu chegasse para mim e me perguntasse assim, Nath, eu tenho X para te dar, tu quer ter uma clínica maior, tu almeja ter uma equipe maior, eu vou ser bem sincera contigo, eu não almejo isso, porque eu já tive isso, tu entende? Eu não almejo ser muito mais do que eu sou, porque o que eu tenho hoje me deixa totalmente feliz. Porque eu basicamente tenho tudo na minha vida. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho meu apartamento próprio, eu tenho um bom de um carro na minha garagem, eu tenho a minha clínica paga, quitada, tu entende? Eu tenho uma lista de pacientes enormes que não só são minhas pacientes, elas são minhas amigas, elas estão comigo há 15 anos. Eu não preciso de mais nada. Para que eu vou ter? Né? Se eu já tive isso, eu não quero mais. Eu não quero mais me incomodar, tu entende? E eu acho que as pessoas perderam isso. Então, o conselho que eu dou é um passo de cada vez. A gente chega, mas com muita calma. Muito bom. E vamos encerrar. Eu sei que um tempo atrás você tinha parado, né, com os cursos, tudo, mas eu sei que tem umas novidades vindo. Sim, então, eu sempre digo que eu paro e eu sempre volto. Isso, eu queria que tu falasse as tuas redes sociais, pra quem assistir, quiser te encontrar, te acompanhar, claro. E me contasse o que ainda a gente pode esperar pra esses profissionais que estão sim sedentos, porque daí tem sim profissionais vindo que estão buscando conhecimento, mas também está faltando profissionais sérios pra especializar essas pessoas. É verdade, concordo. Na verdade, Tamara, isso é uma incógnita na minha vida, né? Porque é talvez uma das coisas que eu mais trato em terapia hoje na minha vida, que é o quê? Eu queria muito ter um currículo bom para ensinar as pessoas e eu ensinei elas por muitos anos, tanto que tu começou falando e é verdade, né? A grande, talvez hoje, quase que 100% das pessoas que estão na área, de certa forma, passaram por mim. Talvez porque não tinham opção, né? Era eu e eu mesma, que nem eu digo. Mas o que eu vejo, assim, eu tive uma crise muito grande, na verdade, ali no ano... Foi logo depois da pandemia, ali, 2021, quando eu me dei conta de que as pessoas não queriam mais estudar. As pessoas pagavam outros profissionais para fazerem provas, para terminar com aquilo ali logo. E aí eu tive uma crise, assim, muito grande de ansiedade, porque não era esse profissional que eu queria, sabe? Eu tinha muito medo da pessoa chegar lá no final e dizer, não, mas eu fui aluna da Nath. Daí, às vezes, eu pensava, não, eu não quero essa aluna. Te prejudicar. Aquilo ali, pra mim, era algo muito ruim, né? E aí, eu pensei, eu não quero mais dar, porque muitas vezes eu deixava de estar com a minha família, eu deixava de estar com a minha filha, que era bebê, pra dar aula pra uma pessoa que passava o tempo todo no celular e ela nem sequer olhava pra mim. E aí, eu cheguei à conclusão de que dinheiro no mundo nenhum faria eu estar ali e estar perdendo coisas da minha família, sabe? E aí eu decidi não dar mais cursos. Na verdade, desde 2022 eu parei de dar cursos na clínica. Comecei a diminuir muito as minhas aulas em pós. Só que daí, o ano passado, após muita terapia, eu me dei conta de que talvez o meu maior objetivo na vida não é o atendimento, é o ensino.
Tanto que eu vejo muito eu faço sentido, tá? isso, Muito. eu faço isso com as minhas pacientes, né? Eu acho que as minhas pacientes que vão me ouvir sabem disso, assim. Eu não tenho uma consulta, eu tenho uma aula, né? A paciente, ela vai lá, eu não vou simplesmente falar o que eu vou fazer, eu vou dar uma aula para ela. E eu acho que esse é o meu dom, eu gosto, eu tenho o maior prazer em ensinar as pessoas. E eu não tenho medo, né? Ah, Nath, tu tem medo de ensinar a fulana e pensar que ela pode ser melhor do que tu? Não, de verdade. Eu acho que eu vou ter, que nem tu citou o exemplo da Nath, né? Eu tenho muito orgulho, porque se ela for melhor do que eu, quer dizer que eu completei a minha missão na vida, que foi ensinar ela, né? Porque é aquilo que eu comentei para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser melhor do que os meus professores. E hoje eu acho que eu sou melhor do que muitos deles. Então, a minha forma de ensinar é essa. Eu quero que elas sejam muito melhores e elas vão ser muito melhores do que eu. Por quê? Porque todos os erros que eu cometi, elas tiveram alguém para dizer, tu tá errada? Tu tem que fazer diferente. Então, eu não tenho medo. Só que o que eu tenho medo, na verdade, foi por isso que eu quis parar. Porque hoje um professor, ele não é reconhecido financeiramente. Eu sempre digo, hoje eu não dou aula porque eu preciso, né? Eu dou aula porque eu quero e porque eu gosto. Porque o que eu ganho num final de semana dando aula, eu tiro na minha clínica em 10 minutos, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, as pessoas têm que valorizar a gente que tá lá. Né, muito. Então, assim, eu acho que falta isso, sabe? E uma outra questão, assim, muito importante que tu falou, que isso, de certa forma, me machuca um pouco, hoje eu vejo pessoas dando mentorias de 30, 40 mil reais, né? Pessoas que não têm nem, talvez, 1% do meu currículo. E aí, às vezes, eu penso assim, meu Deus, pra que isso, sabe? E é o que eu comentei, o resultado que aquela pessoa teve veio do curso que ela tá dando e não da vivência dela na profissão. Isso é muito perigoso em qualquer área. Em qualquer área. Em qualquer área. Eu acho isso muito perigoso em qualquer área. E é por isso que a gente vê tantos, em todas as áreas também, tantos profissionais superficiais mesmo. Exatamente. E aí que na hora que tem que fazer um trabalho bem feito, executar realmente, seja na biomedicina estética ou em qualquer área, se tiver um problema ou algo mais complexo, não vai saber resolver. Exatamente. Porque aí essa pessoa que tá cobrando 40 mil reais numa mentoria, que teve resultado vendendo a mentoria e não com os seus pacientes, o que ela vai te ensinar? Ela vai te ensinar a vender de novo. Vender. E não, então assim, encerrando, tu dá uma aula realmente, né? Tu nasceu pra isso, dá uma aula de ética profissional, de responsabilidade. E eu acho que isso em qualquer área é fundamental. Sim. Mas eu acho na área da saúde, então nem se fala. É aquilo que eu digo, né? Sempre, assim, o paciente, ele não tá me entregando um pedaço, ele tá me entregando o corpo dele inteiro, né? Porque quando o paciente, ele deita na minha maca e eu tô tratando o rosto ou o corpo, enfim, seja o que for, ele tá me entregando tudo dele. Então, eu tenho que ser muito boa naquilo ali, eu tenho que entender sobre tudo. E eu acho que é isso que falta e é isso que eu voltei a fazer, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o fato de eu ter voltado é porque realmente a minha missão é essa. Eu não consigo viver sem ensinar, né? E estou por amor, não estou por dinheiro, né? Eu acho que essa é, assim, a questão que o aluno deveria se ligar e entender. Pô, ela tá aqui porque ela quer. Né? E não pela questão financeira, porque eu não cobro 30, 40 mil e nem dou aula no final de semana em faculdade por 20, 30 mil. Eu dou aula por muito menos do que isso e tô lá pelo simples prazer de ensinar e passar o que eu sei. Porque eu posso dizer que eu realmente domino muita coisa da biomedicina estética, né? Porque são muitos anos dando aula, então, assim, já passei por muita coisa. E aí, hoje, eu consigo realmente ensinar tudo aquilo que vai dar de errado, que nem eu digo, né? Que é mais importante do que... Que é o mais importante, aquilo que eu digo. As intercorrências, elas vão ocorrer. E o pior não é tu ter uma intercorrência, tá tudo certo se tu tiver. É não saber resolver aquilo ali. E as pessoas não sabem, né? Tanto que, né, sem citar nomes, óbvio, muitas profissionais que estão na mídia, elas me chamam no WhatsApp para me pedir ajuda. E aí, às vezes, eu digo, nossa, mas tu tá vendendo tal curso disso, lidando com tal coisa, e tu tá me perguntando uma coisa absurda, né? Então, é sobre isso. E a intercorrência, ela acontece. Acontece. Vai acontecer. E por isso que quem procura curso tem que entender que, assim, às vezes pode não ser tua culpa. Não. Alguma questão da paciente, ou alguma questão de E cuidado. a grande maioria, ou uma questão genética. Exatamente. A grande maioria das vezes é aquilo que eu sempre digo em todas as áreas, assim, que nem um professor meu de genética falava, tu vai fazer um filho, é muito fácil fazer um filho, a gente sabe disso. Mas se a gente parar para pensar na fisiologia mesmo, do que pode dar errado na hora de um óvulo e um espermatozoide fecundar,
a gente, né, não faria, porque a chance de dar errado é muito grande. E a gente sabe disso. E assim né, nos próprios procedimentos estéticos. Então, não tá errado e não tá feio tu ter uma intercorrência. O que é feio é tu não saber o que fazer com aquilo ali. E é isso que eu digo que hoje, talvez 90% dos profissionais não sabem. A grande maioria não sabe. Não sabe E mesmo. vem pra nós. Né? Então, é aquilo que eu digo, se um dia eu pegar o meu celular e postar todos os prints que eu tenho de vários nomes de profissionais que me chamam perguntando coisas absurdas, eu quero saber se elas vão conseguir vender um curso de 30, 40 mil reais. E tu sabe que a gente percebe isso nas clínicas que a gente atende, a gente tem consultoria também, e a gente atende muitas pessoas que não são da área da estética, eu te comentei isso, e compram clínicas, compram franquias. E uma das primeiras coisas que eu faço é fazer aquela análise do quadro ali, de funcionários, tudo. E quando eu olho o plano estratégico, muitas vezes eu falo, olha, eu acho que tem que pagar mais tal e tal curso pra tua funcionária, pra tua RT, porque é bem preocupante, tá? É bem preocupante. E aí eu acho que o mais importante agora é tu melhorar a tua equipe. E às vezes os donos que não são da área da estética têm medo. Não conseguem Ai, mas eu entender. vou ajudar ela na formação, vou pagar um curso e daí ela vai trabalhar em outro lugar. Eu falei, se acontecer, paciência. Exatamente. Mas acho que é mais importante ter um profissional qualificado aqui dentro. Exatamente. Eu sempre digo, é ter um profissional qualificado que trabalhe com produtos qualificados, né? A gente sabe disso, não tô desmerecendo. Hoje também a estética virou muito isso, né? Virou assim, antigamente tinha 2, 3 marcas de toxina botulínica, hoje tem Milhares. 10, né? E às vezes tu vai olhar dessas 10, tem algumas que nem a Anvisa tem, né? E aí tu para e pensa, poxa, como é que tu vai fazer isso em alguém, sabe? Aí às vezes eu penso assim, meu Deus, essa pessoa não se dá conta que aquilo ali é um ser humano, ela é uma mãe, ela é uma filha, ela é, sabe? As pessoas, elas não conseguem entender que existe alguém por trás. Por quê? Porque as pessoas pensam no dinheiro. Ah, eu não vou fazer... Que nem esses dias uma aluninha minha falou uma coisa muito engraçada, né? Que ela disse, ai, Nath, tu só usa Restylane, que é Galderma, que pra mim é a melhor marca do mercado. E eu realmente pago caro. Eu chego a pagar uma seringa de ácido hialurônico 500, 600 reais, né? E eu cobro ali na faixa de 1.200, tá? E aí ela dizendo, ai, porque eu acho um absurdo, tu teria que pegar essas novas marcas que agora estão 100, 150. Daí eu penso, tu acha que eu vou fazer isso? Tudo bem, talvez eu vou ganhar 400 reais a mais. Mas tu acha que eu vou deitar no meu travesseiro e dormir tranquila, sabendo que eu fiz um produto de péssima qualidade? Tu entende? Sabendo que se ocorrer uma intercorrência, não vai ser porque eu fiz, vai ser porque eu trabalhei com um produto ruim. Eu disse, jamais eu vou fazer isso. E é isso que eu vejo hoje. A maioria das pessoas estão fazendo isso, né? E eu tô dizendo até de profissionais que foram minhas alunas e que são minhas amigas, eu digo, elas estão fazendo esse papel inverso, porque elas querem ter um lucro maior. E aí, o que elas fazem? Trabalham com produtos de péssima qualidade e a precificação continua a mesma. E é esse valor que eu penso, eu não quero isso para mim, né? Não é a forma como eu prezo. Por isso que eu digo, todas as pupilas que de certa forma passaram por mim, alguma coisa elas vão ter que ter tirado de proveito em todo, né, todo o processo em si, que é o quê? Não perder a tua essência, né? Então, assim, se eu vou trabalhar com produto X, eu vou trabalhar com produto X até o final da minha vida. É aquilo que eu digo, assim, eu vou dar aula de bioestimulador, eu vou falar de Radiesse Sculptra, eu não vou falar de outras marcas. Por quê? Porque são marcas que não são consolidadas no mercado, que não tem artigo científico. Como é que eu vou falar de uma marca que não tem um estudo científico falando sobre aquilo ali? Exato. Não tem como ensinar um aluno, tu entende? É a mesma coisa que eu digo pra vocês tomariam agora uma vacina que não teve nenhum estudo. Olha o que aconteceu com essa questão do Covid, tu entende? Olha quantas reações deram, quanta coisa. Então, é isso que eu digo, tudo é feito através da ciência. E eu não tenho como ensinar um aluno sem ter uma ciência por trás. Exato. E eu acho que é isso que as pessoas fazem hoje. Nath, muito obrigada, parabéns pela Sim, tua responsabilidade. Demais, não, eu adoro, eu prefiro. E a gente fala pouco também. Sim. Mas parabéns pela tua responsabilidade, principalmente. Sabe que o projeto do Clínicas de Valor surgiu porque a gente quer trazer isso, eu te comentei sim, de novo. É verdade. Porque a gente, por atender bastante aí no Brasil todo, a gente percebeu essa superficialidade gigantesca. A gente tenta passar isso para os donos de clínica. Hoje, 90% até de quem a gente atende nem é da área da estética. Exatamente. Percebe? São profissionais, são investidores. E trazer essa responsabilidade, de novo, ela é muito importante. A gente sempre tenta fazer isso, né, com os nossos.
contratações que eles fazem. Exato, Claro. a gente força muito isso, sabe? Paga um pouco a mais, mas contrata um profissional mais qualificado, paga uma especialização, teus funcionários Eu até pagam um acho, curso. né, Tamara, tu agora, realmente, pra finalizar, eu juro, acabou. Que tu falou uma coisa agora, até vocês, né, que são da área do marketing, que eu sempre digo assim, abrir um negócio hoje, não importa a área, é só tu ter dinheiro. Exato. Tu tira empréstimo, tu faz o que tu quiser. verdade. Abrir é muito fácil. Eu sempre digo isso pra todo mundo. Sabe o que que é difícil? Tu se manter. E tu ter tantos anos. Então, se a gente pegar hoje no mercado aí as empresas, tu vai ver que a maioria quebra no primeiro, no segundo ano. Por quê? Porque elas têm o dinheiro, elas Eu já têm um vi investidor. menos, já vi em 3 Exatamente. meses. A gente estava comentando verdade. sobre as franquias Então, no eu último sempre episódio, digo, 3 meses. Exatamente. Então, aquilo que eu digo, assim, abrir é só ter dinheiro, a gente sabe disso. É a mesma coisa. Eu posso ir ali agora comprar uma Porsche se eu quiser. Eu posso. Só que o que acontece? Eu não tenho dinheiro para manter uma Porsche na minha casa. Tu entende? Eu não tenho IPVA milionário para pagar. Não existe isso. E eu acho que as pessoas dão esse pulo muito mais. Então, aquilo que eu digo, assim, até pela minha experiência, as coisas acontecem no momento que deve acontecer. É só a gente ter paciência, como tudo na vida, né? Um passo de cada vez. Perfeito, obrigada, Nath. obrigada. Quem Muito quiser estar obrigada, assistindo, o Instagram dela é doutora Natália Ah, é. Barcelos e o da clínica é? É @clínica Sagitar com 2 T's. Perfeito. TTA. Muito obrigada e muito sucesso aí para os teus Muito próximos obrigada. alunos, para os teus próximos projetos. Sim, vamos que vamos. Muito obrigada novamente pelo convite. E se você é profissional da área da saúde e estética, espero que esse episódio tenha te ajudado a perceber a importância dessa profissão. Eu sei que muitas pessoas hoje talvez tenham te ensinado ou estejam te levando para toda a superficialidade que esse mercado tem, mas o Clínicas de Valor está aqui para te ajudar realmente a buscar a essência desse mercado que é linda, que é maravilhosa, que retoma a autoestima de tantas pessoas. Então, mandem uma mensagem também que nós podemos te ajudar nesse posicionamento e na responsabilidade. Nós não trabalhamos apenas com marketing, mas sim com a estrutura necessária para que você tenha um negócio de sucesso.